Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa de Clara. Nós vamos passar os avisos primeiramente antes da prece. Nós pedimos a gentileza de todos, ao entrarem à casa, por favor, não esqueçam de desligarem os celulares e permanecerem em silêncio e oração, para que nós todos possamos estar em condições de recebermos os tratamentos aos quais nós viemos em busca. A casa está aberta para atendimento às quartas e sextas-feiras à noite, a partir das 19 horas, lembrando que as crianças poderão vir à casa, de preferência, às quartas-feiras à noite. Nós pedimos a gentileza de as mulheres, ao virem à casa, evitarem vir com roupas muito curtas, muito decotadas, justas ou muito transparentes, e os homens evitarem vir de bermudas, camisetas regatas ou usando bonés. Nós temos uma livraria logo na entrada da casa, onde vocês podem adquirir os livros da codificação e alguns títulos espíritas, lembrando que a renda da livraria é convertida exclusivamente para a manutenção da casa. Temos também o bazar, que funciona logo após o término da palestra, aqui na escadaria lateral, cuja renda também é convertida exclusivamente para mantermos a casa. Temos a biblioteca, onde vocês podem pegar os livros, simples cadastro, que é gratuito. E tem lá na frente, logo na entrada também, a onda de vibrações, onde vocês nomes das pessoas queridas que precisam de oração e não podem vir até a nossa casa. Agradecemos a todos que puderem contribuir com a casa, trazendo alimentos não perecíveis e dentro da validade, que são destinados às pessoas carentes cadastradas na casa. No dia 28, acho que é a última sexta do mês, a casa não vai funcionar por conta do feriado, de São Caetano. Os demais dias a casa vai funcionar normalmente. Agora nós vamos procurar nos acalmar e sentir, a presença dos nossos amigos espirituais, os benfeitores, dessa casa tão querida que nos acolhe com tanto amor. E vamos procurar nos ligar a eles, sentir a paz no ambiente, proteção e o amparo desses benfeitores. E junto a eles, possamos chegar até Jesus, nosso Mestre tão amado, e a Deus, nosso Pai de bondade e de amor, pedindo a eles amparo, sustentação dos trabalhos, que eles nos envolvam nesse amor, nessa paz, nessa harmonia, para que possamos ouvir o Evangelho de Jesus através da nossa amiga, a Cida, e possamos aprender um pouco mais dessa jornada de tanto esforço e trabalho que ainda temos pela frente. E com a prece nós vamos pedir a permissão para Deus, nosso Pai, iniciarmos os trabalhos desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço infinito. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos à medida em que vamos aprendendo a perdoar os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, Senhor, graças. Boa noite, queridos amigos. É uma alegria ter aqui vocês com a gente, conosco, nós que somos os trabalhadores aqui do plano físico, e com os trabalhadores espirituais, com a equipe espiritual da Casa de Clara, que já há muito tempo preparou o ambiente para receber a todos nós, Então vamos aproveitar cada segundo que estamos aqui juntos, esquecendo o nosso dia, as nossas preocupações lá fora, para que a gente possa receber tudo aquilo que a gente veio em busca, Viver este presente. E hoje a gente vai falar um pouquinho, conversar sobre o capítulo 5 do Espiritismo, que é a nossa cara, que é bem-aventurados os aflitos,
Então é um capítulo maravilhoso. Quem tiver o Evangelho, quem não tem, já está na hora de ter, né? Porque é um companheiro inseparável o Evangelho de todas as horas, né? As nossas horas felizes e as nossas horas muito sofridas também. O Evangelho é o nosso parceiro, é o nosso companheiro de jornada terrena. E é maravilhoso esse capítulo, todos são, mas esse em especial, ele diz assim muito fundo no nosso coração. Parece que a gente viveu todas as passagens e esses itens do Evangelho. E a gente vai falar especificamente hoje do item 9 desse capítulo, que é como entender as provas da vida. E aí vai falar sobre provas e expiações. Vamos concentrar no agora, para que a gente possa entender. E se essa nossa conversa, pelo menos, atingir um coração assim, de quem está aqui nesse salão e de quem a gente não consegue ver, que são os espíritos que estão desencarnados e que são trazidos aqui para essa casa, né? Tanto para assistir a palestra, ouvir, como também para os tratamentos. Então, se o que a gente conversar hoje é uma grande alegria, tá bom? Mas para a gente entender as provas da vida e as expiações, é importante a gente entender alguns fundamentos, alguns princípios da doutrina dos espíritos, né? Como a reencarnação, né? São 3, né? Que eu acho que para a gente ter uma ideia. A gente vive mais de uma vida, né? E a gente, nessas vidas que a gente vive, né? Nessas que a gente já viveu, a gente tem a oportunidade de adquirir todo o bem todo o mal que a gente fez também, ou que a gente fez e causou sofrimento a um irmão, a um semelhante. Então, uma vida só é insuficiente para a gente, essa escala de evolução espiritual, né? É muito pouco uma vida. Uma vida no plano espiritual é 1/1000 de segundo, é muito, muito pouco, né? Então, a gente precisa de algumas vidas para a gente conseguir reparar todo o mal que a gente fez e adquirir tudo que a gente precisa de bem, de evolução para a gente começar a andar nessa escala. Um outro fundamento da doutrina dos espíritos, né, é a lei da causa e efeito, né? Então, os nossos erros causam provas e expiações, porque quando a gente erra, a gente tem que, primeiro, né, se arrepender. Isso seria o ideal, mas nem sempre a gente consegue o arrependimento de imediato, né? Mas a gente precisa reparar, tentar corrigir, tentar se colocar no lugar do outro. A ação que a gente fez, uma ação equivocada, porque somos espíritos ainda muito equivocados. A gente erra muito ainda, porque a gente ainda não tem noção exata do que é o nosso espírito e comete vários equívocos. E a gente, na lei da causa e ação, tudo que a gente acaba causando, né, a gente vai e a gente dá uma ação para determinada situação, determinada pessoa. Isso vai dar uma reação. E essa reação nem sempre é tão boa para a gente, né, e nem para o outro. E quando a gente toma consciência disso, a gente sente que a gente precisa de entendimento e aí a reparação. E a gente precisa entender por que a gente fez isso. No nosso nível de evolução, a gente não tem noção, a gente não consegue compreender porque a gente toma determinadas atitudes, né? Porque também, às vezes, é muito fácil, né? Você tomar uma atitude equivocada com relação a uma pessoa e, de repente, fica tão fácil, né? Ah, foi mal, desculpa aí, tá? Mas, lá no fundo, você fala como se fosse assim, uma formalidade, sabe? Tipo, desculpa aí, como se tudo tivesse desculpado, mas você não consegue entender o dano que você causou com as suas palavras ou com suas atitudes no outro. E isso, você é responsável por esse dano. E uma hora a ficha vai cair. E aí uma hora a gente vai sentir na obrigação de reparar isso. E aí, pensando nessa lei de causa e efeito, ação e reação, vem as provas e expiações, que é, na verdade, aquilo que a gente vai usar nas encarnações para reparar, né? Reparar tudo aquilo que a gente causou de sofrimento por atitudes equivocadas que a gente tomou. Prova e expiação não é a mesma coisa, elas são super diferentes, assim. Cada um tem o seu objetivo, mas elas têm uma coisa em comum, né? Que é fazer a gente evoluir.
Então, quando a gente está encarnado, né, com um esquecimento das nossas outras vidas, é bem difícil diferenciar. Nossa, esse sofrimento que eu estou passando é uma prova ou uma expiação? Você fica na dúvida, você nunca vai saber, você não sabe, você não consegue entender. Mas aqui a gente vai conversar um pouquinho, porque talvez nas lições, porque eu tirei do Evangelho, do Céu e Inferno, de Kardec, Livro dos Espíritos, talvez a gente consiga ter pelo menos uma noção. Né? É difícil a gente diferenciar se o que a gente está passando é prova ou é expiação. Se a gente consegue entender e pelo menos identificar. A expiação, ela remete muito às situações, a coisas que a gente fez no passado e até em outras encarnações, né? E a expiação, ela é o que a gente fez de errado e que não foi muito legal. A gente prejudicou pessoas, às vezes a gente mente, a gente engana, a gente se vinga, a gente odeia, né? E aí a gente usa uma parte da nossa existência, que pode ser essa ou pode ser existências anteriores, outras encarnações, para o mal, né? Então, e aí na expiação é necessário que a gente passe por determinadas situações que a gente fez o outro passar para sentir na pele o quanto doeu, né? Então isso é uma expiação. É uma coisa um pouco mais dura, na verdade, né? E de alguma forma, passando por o que a gente fez o outro passar, a gente consiga reparar, compreendendo aí na pele o mal que a gente causou. Kardec, no livro Céu e Inferno, ele fala que só a reparação é capaz de anular o mal que a gente causou para o outro, tá? Dessa vida, ou se a gente trouxe de outras encarnações, né? E a gente consegue evoluir se a gente consegue reparar. Mas, se a gente se arrepender de verdade, e aí a gente partir para uma ação que vai gerar uma reparação, aí sim a gente consegue evoluir nessa escala um pouco mais rapidamente, tá? Então, só reparar já é bom, 50%. Agora, se a gente se arrepender de coração e reparar, aí já é 100%. Aí a gente consegue evoluir muito, né? Então o elemento chave mesmo, né, para os espíritos em provações e expiações dolorosas, ele tem 3 condições: é o arrependimento, a ação, é uma atitude que eu vou fazer para corrigir aquela falha, e a reparação, porque essa minha atitude vai causar o quê? Uma reparação no outro, né? Então são as 3 coisas que faz a gente evoluir e passar por essa expiação. As provas, elas têm mais a ver com o momento presente e também com o futuro. O nosso espírito, às vezes, até pede, sabe, para ter algumas situações de sofrimento que é para provar que eu estou preparado, que eu já aprendi, né? É igual a gente numa escola, numa universidade. Às vezes a gente vai mal numa matéria, a gente vai mal numa prova, tira uma nota baixa, a gente fica de recuperação, a gente estuda, se esforça, e aí consegue fazer uma boa prova, tirar uma nota legal, né? Então a prova é um pouco isso, né? É um pouco, tem a ver com a vida presente e também com o nosso futuro. O futuro, não o nosso futuro na Terra, é o futuro do nosso espírito, eu diria, né? Que é a evolução, né? E assim, a prova é um obstáculo que se coloca no nosso caminho. Esse obstáculo a gente vai ter que ultrapassar. Mas como ultrapassar isso? Porque quando a gente não está muito preparado, ao invés de a gente conseguir andar numa escala de evolução, a gente contrai mais dívidas, né? Então a gente não está preparado. Então aquela prova, a gente ficou de recuperação, a gente vai ter que fazer de novo, né? E aí qual é a maneira mais, não é certa, não tem certo e errado, né? Mas a maneira mais coerente, né? É conseguir entender o Evangelho de Jesus, né? Então é aquela coisa, pra gente aqui, eu acho que 90% da gente aqui, né, que estamos sentados aqui, estamos aqui, a gente não tem muita paciência com determinadas coisas, né? E tem a paciência no Evangelho segundo o Espiritismo, né? É ler aquilo e tentar se apropriar daquilo, entender em que ponto aquele item da paciência pode me auxiliar a eu ter um pouco mais de paciência, porque a paciência não cai do céu. Eu tenho que entender, eu tenho que colocar para dentro. E o Evangelho nos ajuda a ter
esse tipo de discernimento, sabe? De entendimento facilita muito a nossa vida. E as provas a gente ganha experiência, né? E a gente faz aquilo que acho que vocês já ouviram falar em muitas palestras aqui, a nossa reforma íntima, né? Porque a experiência e a superação dos obstáculos, né, faz com que a gente seja melhor, né? Melhor do que a gente foi o mês passado, o ano passado, na vida passada. Esta reforma íntima, a reforma íntima é nossa. Ninguém tira isso da gente. Aquilo que eu conquistei de reforma íntima e eu aprendi, aquele obstáculo da prova, aquilo vai ficar para mim. E aí às vezes não é nem necessário mais eu passar por determinada situação de sofrimento para poder provar que eu já aprendi, né? Mas aí a gente tem um problema, a gente enxerga muito essas provas, essa expressão, como uma coisa muito negativa, né? É porque a gente está nesse nível de evolução, né? A gente ainda não consegue enxergar direito que aquilo vai fazer bem. Talvez daqui 10 anos, lá na frente, a gente fala, nossa, aquela situação que me causou tanto sofrimento me trouxe benefícios. Eu consigo ponderar isso, eu consigo visualizar que naquele momento foi sofrido, naquele momento foi difícil para mim, mas que eu consegui superar e consegui aprender e eu consigo inclusive qualificar e quantificar os meus ganhos com aquele sofrimento. Mas isso precisa de muito tempo ainda, né? E o espírito pode escolher uma prova. Ele pode. Nem todo mundo pode, tá, gente? Mas os espíritos mais, que já amadureceram um pouquinho mais, ele pode escolher as provas que ele vai passar, né? Não que ele vai querer suavizar essas provas. Não, ele vai querer se testar. Ele vai querer saber se ele realmente aprendeu. Então ele escolhe algumas provas, né? E ele quer saber realmente se ele já teve, se ele já se reajustou perante as leis de Deus, as leis divinas, né? E isso é muito importante para o espírito. Quer ver? Eu vou falar uma historinha para vocês gravarem um pouco essa diferença de prova e expiação. É rapidinho essa história. Eram dois amigos bancários, eles trabalhavam no banco, um do lado do outro. Um chamava Tobias, outro jesuíno. O Tobias, ele era uma pessoa assim, tipo casca grossa, não acreditava em nada, morreu, acabou, não acreditava em Jesus, não acreditava em Deus, não acreditava no amor, na caridade ao próximo, enfim. Ele não acreditava em nada. E o jesuíno, não, o jesuíno acreditava e conversava com ele. Falava, não, Tobias, eu acho que você tem que rever, a vida não acaba aqui, né? A gente não está aqui só para trabalhar, autenticar papel, contar dinheiro, pagar, a gente está aqui para outra coisa. E ele falava, esquece desse papo filosófico, esquece, não estou afim disso, Deus não existe, morreu, acabou, enterrou, acabou, nasce de novo. Ele era assim, um espírito muito endurecido, ele não conseguia entender nada, era um coração muito duro, era o coração peludo, né? Um dia ele chegou desesperado no final do expediente e falou, nossa, me ajuda, Tobias, me ajuda, porque eu fui no meu caixa, tá dando uma diferença enorme, significa 6 meses do meu salário. 6 meses do meu salário vai acabar comigo, eu não tenho dinheiro para repor esse dinheiro, para repor essa diferença, eu vou perder o emprego, minha família vai passar por dificuldade e tudo mais, me ajuda. Ele foi lá, o Tobias tentou ajudar, conferiu, não achou nada. E ele ficou mais desesperado ainda, né? Aí, jesuíno, que era mais espiritualizado, já entendia um pouco mais dessas leis divinas, né? Falou, olha, Tobias, é o seguinte, se for, você deve ter dado esse dinheiro a mais para alguém. Se for um espírito em provação, você vai receber de volta. Agora, se for um espírito em expiação, esquece, você perdeu, né? Você não vai receber. Ele nem dormiu naquela noite, né? Para dizer a verdade. Aí, na manhã seguinte, uma velhinha veio para devolver o dinheiro. Falou assim, olha, você me deu 20 vezes a mais do que eu tinha pedido, né? 20 vezes a mais. Eu cheguei em casa, fui conferir, tinha muito mais, eu vim te devolver esse dinheiro, porque isso vai fazer falta para você, né? Aí, Tobias nem acreditava, falou assim, nossa, né? Jesus saiu correndo atrás do amigo e falou, olha, era um espírito em provação, graças a Deus, que viva a evolução, né? Porque a pessoa foi lá e devolveu o dinheiro, né? E aí, assim, é um pouquinho para vocês entenderem como é que funciona a expiação e prova, né?
Depois vai dar tempo, eu vou fazer uma coisa muito legal, que não eu, né? Richard Simonetti, que é um escritor e um estudioso espírita, né? Ele desenvolveu e vai ser bem bacana. E aí os espíritos esclarecem que a gente é diferente, cada um tem um nível de evolução, né? Então não adianta querer se comparar ao outro ou achar que nós, nessa encarnação, seremos perfeitos. Não, a gente ainda vai tropeçar muito, sabe? Vai tropeçar num grau, mas a gente precisa entender como superar isso, né? Como enfrentar tudo isso. E uma prova, ela nunca vem para a gente desistir dela. Ela nunca vem. E ela sempre surge com uma possibilidade de evolução. Eu acho que todo mundo já ouviu aquele ditado: Deus não dá cruz mais pesada com que a gente pode carregar, né? Eu acho que é um pouquinho isso aqui, né? A prova, ela nunca vem para a gente desistir, ela vem para a gente pensar e se superar. E aí quando chega essa hora da prova, isso acontece comigo, com todos vocês, aí eu falo: pera, chegou minha hora, né? Este é meu momento da prova, né? Então aí a gente tem que ter cuidado com a gente, cuidado com os nossos pensamentos, cuidado com o que a gente vai falar, cuidado com aquilo que a gente vai agir, que atitude a gente vai tomar, porque isso pode fazer a gente enfrentar de uma maneira positiva ou se endividar mais, porque muitas coisas, muitas provas, a gente tem coisas que a gente nem está no nosso planejamento reencarnatório. A gente já falou aqui algumas vezes que antes do planejamento, a gente já... Por que a gente vai fazer aqueles reencontros com aquele que é o pai, que é a mãe, que é o filho, que é o amigo? A gente está no país certo, com a família certa, no emprego certo. Não tenham dúvida disso. Não tenham dúvida disso. Por isso que é muito complicado de se comparar com a vida do outro, principalmente numa rede social. E é tudo uma falsidade aquilo, né? A gente estar no lugar certo, na hora certa, para a gente poder evoluir, né? E as provas, elas são que nos acompanham, às vezes a gente fica na dúvida, porque elas são tão grandes e elas nos acompanham por tanto tempo que a gente fica em dúvida. Né? Você fala: nossa, mas espera, eu vou na casa de Clara, eu faço tratamento, e essa prova nada de acabar, né? Não, tudo tem seu horário de terminar, né? Então tudo existe uma sequência e um planejamento. Não adianta a gente decidir qual que é a hora certa de terminar. A gente tem que ser corajoso para poder enfrentar aquilo que a gente não vai poder mudar, né? E aí, o que eu ia falar aqui para não perder é que, às vezes, os espíritos dizem, né, nas obras, na literatura espírita, que às vezes a gente causa nessa encarnação situações gravíssimas que não estavam no nosso planejamento. Às vezes uma doença grave que nos leva ao desencarne, que não está no nosso planejamento, que é puramente pelas nossas atitudes equivocadas, né? Pela aquela mágoa, pela aquela falta de perdão que está lá, sabe? Embaçando e fechando o nosso coração. Isso acaba causando dores maiores, inclusive para o nosso corpo físico, né? Então tem coisas que nem estavam previstas para a gente e a gente mesmo trata de trazer para nós nessa encarnação esse tipo de sofrimento que, se a gente tivesse um pouco mais de entendimento, seria desnecessário, né? Chico Xavier, né, ele tinha uma grande tarefa, ele era um missionário, um espírito muito elevado, ele veio com uma tarefa específica aqui na Terra. Mas assim, os espíritos, né, das sombras, né, os espíritos ainda pouco evoluídos, eu diria, né, eles faziam de tudo para que ele não desse cabo à sua tarefa, que ele não realizasse a sua tarefa, né? Tanto é que com 5 anos de idade ele perdeu a mãe, Maria de Deus, que amava ele e sabia que ele era diferente, e foi criado por uma madrasta que fazia horrores com ele, né? Ela tinha assim, ela era muito desequilibrada, ela deixava ele passar fome, ela maltratava mas aí ela deixava ele sem comer, e até que a espiritualidade
mandou um cachorro lá de rua trazer jatobá para ele, para o cachorro quebrava no dente o jatobá, para ele poder comer, para ele poder se nutrir, para ele não morrer. Então, assim, era a sombra, quer dizer, aquelas sombras que às vezes nos rodeiam e a gente atrai através do nosso pensamento, ela não quer que a gente se dê bem, que a gente consiga superar as coisas, né? Mas aí a gente atrai como? Pelo pensamento. E a prece e a oração é o melhor jeito de a gente interromper esse ciclo, que é um ciclo vicioso, né? E aí, assim, a caridade é uma coisa que faz a gente sentir que a gente está no caminho de luz, que a gente está no caminho certo. Vocês já ouviram falar da Madre Teresa de Calcutá, né? Ela viveu na Índia. E aí ela andava pelas ruas e recolhia as pessoas da rua que já estavam quase desencarnando, né? Aí um dia alguém perguntou para ela, mas Madre, que adianta tirar essa pessoa da rua? Porque ela vai morrer daqui a pouco, né? Aí a Madre falava assim, não, pelo menos ela vai ter um colchão, um lençol limpo, um caldo quente, né? E ela vai ser agradecida a Deus por ter recebido essa ajuda. E nós, né, daqui da congregação, a gente fez a nossa parte, né? Então, a pessoa vai morrer, porque ela falava, ninguém merece morrer na rua, né? A pessoa tem que morrer com dignidade. Então, veja, era do nada, tipo, vai morrer? Deixa eu morrer mesmo, né? Não, ela trazia, ela acolhia, né? Isso era fundamental para as pessoas que estavam desalentadas, elas não acreditavam em mais nada, né? E elas acreditavam e morriam agradecendo a Deus por ter recebido essa ajuda nessa hora, que é uma hora muito difícil, né? Eu vou contar uma história rapidinho, que aconteceu comigo mesmo. Eu trabalhava na Secretaria de Saúde de Santo André faz uns 20 anos, eu estava na Avenida do Estado, e a janela do carro estava aberta, veio um garoto, tinha uns 10 anos, com um caco de vidro querendo meu relógio, né? Mas ele estava tão estranho, assim, estava tão sem graça, assim, ele ria, ele queria me botar medo, mas eu olhei pro menino. Aí, de repente, ele olhou no console do carro, tinha umas balas lá, né? Aí ele falou assim pra mim, eu não sei se eu quero o seu relógio, eu quero essas balas. Eu falei, não, é melhor as balas. Pega, toma, a bala. Falei, você não ia me machucar, tenho certeza disso, né? Fazem 20 anos eu não esqueci o rostinho dessa criança, porque era uma criança, né? Então, assim, a nossa prova maior, na verdade, sabe o que é? É viver na Terra. É viver com todas essas desigualdades, essas dificuldades, com toda essa confusão, é viver com a pandemia, é viver com tantas outras coisas. Esta é a nossa grande prova, né? E aí André Luiz falou, através de uma psicografia de Chico Xavier, que a lágrima que você enxugou no outro, né, é a certeza que é a lágrima que você não vai chorar, né? Então veja só como a caridade ela é importante para a gente, para nós que somos espíritos, né? Então provas e expiações, elas são ensinamentos se a gente quiser aprender. Agora, pode ser uma grande tortura se a gente não entender por que elas vêm, né? Agora falta pouquinho e eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó, é bacana isso. Então, eu falei do Richard Simonet, tem vários livros dele, ele morreu em 2018, mas ele foi um grande estudioso e escritor espírita, né? E ele fez 6 questões do cotidiano para saber se a gente está em prova ou expiação. Então, assim, vocês vão responder mentalmente, tá? Não precisa falar, oi, não precisa falar alto não, tá? Então, assim, diante da morte de uma pessoa querida, o que vai? É a vida que segue, ela